Ciclos, uma sequência de fenômenos ou fatos. Essa descrição se encaixa perfeitamente ao mundo de Berserk, um mundo amaldiçoado por ciclos infinitos do mal da humanidade tentando voltar contra si mesmo. E para entender melhor essa ideia, primeiro a gente tem que entender as repetições e motivações para esses ciclos acontecerem. Bom, como vocês já sabem, os membros da Mão de Deus servem uma entidade maior, a ideia do mal. No mangá, os seus planos não foram totalmente revelados, mas é óbvio que ela quer ter poder para dominar o reino humano e conseguir existir livremente por lá. Para isso, ela usa esses 5 anjos que são os reflexos das suas vontades. Mas tem que ser os 5. O quinto anjo sempre existe para ser um passo mais longo e os outros 4 auxiliam ele. Essa minha ideia fica mais clara quando vemos o ciclo de repetição que começa com o Void e o Skull Knight. Como é dito pelo Mosgos, o Geyserik prendeu um sábio na Torre da Convicção e fez com que ele fosse torturado. Mas mesmo assim, o sábio conseguiu chamar os anjos para lhe ajudarem. Os anjos que a gente já conhece muito bem. E isso te soa familiar? Exatamente, o Guts e o Grift, ele que também foi preso e torturado. Quando Mosgos diz que o Geyserik prendeu ele, talvez isso seja a história que as pessoas ouviram. Talvez o Geyserik tenha prendido ele por conta de uma perda de controle que o Void estava tendo, usando humanos para tentativas de invocar algo, matando eles e colocando um símbolo estranho nas suas testas, assim como vemos no castelo de Midland. Isso se contrasta muito com o Guts e o Grift, onde a visão que o Grift acabou sendo preso por culpa do Guts para aqueles que só escutaram rumores seria algo bem incrível, já que as atitudes do Guts meio que levaram o Grift para o mesmo caminho e o mesmo fim que o Void teve. O Geyserik também é sempre visto como alguém ruim, um verdadeiro bárbaro, enquanto o Void era visto como a vítima, alguém que precisava de ajuda, da mesma maneira que vemos o Guts e o Grift, um sendo a falsa luz e o outro a falsa escuridão. Eles são a bondade que o mundo não quer aceitar, a cruel bondade humana, enquanto os outros são a maldade mascarada pela fantasia, a maldade demoníaca. A similaridade desses 4 personagens é óbvia, mas as coisas que isso nos revelam são ainda melhores. Tendo em mente que o passado do Guts e do Skull Knight são tão similares, a gente pode entender que o papel do Grift e do Void eram os mesmos. Como ambos estavam sendo o 5º membro de cada formação, eles tinham algo a mais que seria dado suporte pelos outros membros que eram meio que inferiores de certa maneira. Porém, como a gente já sabe, a formação antiga sumiu e muito provavelmente foi morta pelo Skull Knight no seu último esforço para conseguir ter a sua vingança. Isso fica mais fácil de acreditar quando a gente vê que existe uma diferença absurda de poder entre o 5º anjo e os demais. O 5º sempre é capaz de se defender com mais eficácia. Por exemplo, o Void cria portais para desviar os ataques e o Fento consegue parar eles no espaço. Então, os outros acabam sendo mais suscetíveis a sofrer dano que facilmente pode ser mortal. E armas humanas, se forem usadas da forma correta, conseguem sim ferir eles, já que vemos que apenas a lâmina do Guts é capaz de quebrar a forma que a Slen toma no mundo físico, lá em Qliphoth. Com isso em mente, o sacrifício do Skull Knight mata todos os outros membros fez com que os planos não poderiam ser executados da maneira que deveriam, então eles entraram em espera até uma nova formação ser completa, automaticamente colocando o Void de canto e virando apenas um suporte para o novo 5º anjo que iria aparecer. E é por isso que o Grift e o Void são tão poderosos, exatamente porque eles são 2 5º membros. Porém, por mais apelativo que isso possa parecer, o Guts não está enfrentando 2 5º anjos sozinhos, já que o Skull Knight também foi amaldiçoado e existe no mesmo tempo que o Guts existe. Ou seja, o time dos humanos está tão forte quanto o time dos demônios. Só que diferente da última vez, agora com a vinda do Fento, os planos estão praticamente concluídos, com o Grift renascendo no mundo humano e usando seu carisma para criar um reino fantástico que vai conseguir trazer todo o mal do plano astral pro plano humano, e resta ao Guts conseguir parar isso. Ok, mas por que o Guts?
Bom, isso que eu vou falar também serve pro Skull Knight, mas é como se eles tivessem imunidade ao destino, a maior arma da ideia do mal. Vejam, por exemplo, o Guts, que renasceu de um cadáver, mas ainda assim achou um jeito de sobreviver, e todas as suas conquistas, como mesmo ferido conseguir derrotar uma alcateia de lobos sozinho, ou matar 100 soldados de uma vez, são a prova que o destino move seus palitos para tentar matar ele, porém ele sempre vai sobreviver. O Skull Knight, quando era Geyserik, também conseguiu feitos incríveis. O império que ele conquistou é um exemplo disso, já que como ele conseguiu ir contra a morte várias vezes, ele acabou se tornando um inimigo imortal para a maioria dos reinos nos campos de batalha. Só que mais futuramente seria revelado o motivo dessa dádiva que ambos têm. Eles são o inimigo natural da ideia do mal. Essa teoria que eu tô passando pra vocês de Berserk, eu sem dúvida não fui o primeiro a perceber ela, já que se a gente der uma olhada em Dark Souls, que se inspira bastante em Berserk, a gente também pode ver as mesmas similaridades. Tendo um cavaleiro escolhido em um mundo amaldiçoado que se sacrifica para estender a vida do mundo, mas nunca resolver a raiz do problema. Uma inspiração que sem dúvida foi tirada dessa ideia que eu tô falando aqui. Certo, agora voltando, vocês podem estar se perguntando: por que o Skull Knight falhou em matar todos os membros e sucumbiu no final das contas? É aí que entra a última fração dessa lista, que é a casca, ou como também podemos chamar, a sacerdotisa das flores de cerejeira. Tanto pro Guts quanto pro Skull Knight, eles só conseguiram sobreviver mediante a um motivo. Por mais sem motivo que a vida do Guts parecesse e sem propósito, ela na verdade era bem motivada. A sua motivação era simplesmente sobreviver e se tornar mais forte. Mano, isso já era o bastante. Mas quando a casca entra de vez na vida do Guts, essa se torna a motivação verdadeira dele. Uma motivação que também sempre terá relação com o quinto anjo. Por conta dessa motivação, tá envolvida no destino por completo e não ter a imunidade que o Guts ou o Skull Knight tem. Essa é uma cartada suja da ideia do mal para conseguir derrotar o cavaleiro que vai tentar frustrar os seus planos. E é isso que acontece nos dois casos. A sacerdotisa, que veio a ser o amor do Geyserik, foi sacrificada e morta pelo Void, o que levou ele à loucura, e por sorte conseguiu dar cabo de vários membros. Porém, essa atitude louca dele não foi a jogada mais inteligente, porque agora, tal qual a sua armadura, o Geyserik tinha se tornado algo sem vida, sem forma. O destino agora também era capaz de usar ele no que bem entendesse, já que ele não luta por um motivo sólido, ele luta por vingança, ele luta morto. Ele é uma alma que falhou e apenas está sacudindo dentro daquela armadura. Agora vamos ver o lado do Guts, já que a casca também foi sacrificada pelo Grift, porém que dessa vez teve a interferência do Skull Knight para salvar o Guts e ela, e isso afeta completamente o destino, porque com ele sobrevivendo àqueles eventos, o Guts ainda teria sua motivação para lutar e sobreviver, enquanto o Fento faria o máximo para concluir com seus planos. Mas espera aí, Perecini, você falou que o Skull Knight já estava à mercê do destino, então como é que ele salvou a casca e o Guts? Simples, aquilo na verdade foi a vontade do Guts de viver interferindo no seu destino. O Skull Knight apareceu ali no momento oportuno porque o Guts precisou e não porque ele era capaz de quebrar as correntes do destino mais uma vez. Tanto que quando a gente vê o Skull Knight fazendo algo por conta própria, ele acaba ajudando o Fento a abrir a fantasia. E meio que todas as atitudes que o Skull Knight toma são para ajudar o Guts de algum jeito. Porque como os 4 anjos são pro quinto, o Skull Knight é pro Guts. Ele é um auxílio, um suporte para que ele consiga fazer o que ele um dia falhou. E então é por isso que Berserk é sobre ciclos. Ciclos que não vão acabar, não importa o que. Supondo que todos os membros sejam erradicados, a ideia do mal ainda iria existir, porque ela reside na maldade de todos os corações humanos. Ela existe em algo que nunca pode ser extinguido por completo. A única coisa que a morte dos anjos traz é um período de paz, longe de um possível fim do mundo. E para esclarecer uma dúvida, a ideia do mal, sem sombra de dúvidas, poderia criar a cerimônia por si só,
sem precisar de nenhum anjo para fazer isso. Os anjos não existem para criar apóstolos, eles também fazem isso, mas eles existem para dominar o mundo, ajudarem a ideia do mal a existir num plano que ela sozinha não conseguiria. Mas olha, pelo menos a gente ia poder dormir tranquilo sabendo que isso não se tornou realidade enquanto o Guts estivesse vivo. Bom, mas por hoje o vídeo vai ficar por aqui, gente. Eu sei que eu falo que eu não sou muito chegado em teorias e pá, mas tem umas que eu acho que faz até sentido, e como essa é uma parada que eu tenho falado há um bom tempo aqui no canal, eu decidi pesquisar melhor e fazer esse vídeo aqui pra vocês. Se vocês gostarem, comenta aí embaixo a opinião de vocês, eu posso trazer mais teorias sem sombra de dúvidas. E antes de ir, eu quero agradecer aos membros do canal, esse pessoal que tem dado uma força absurda aqui pra mim, e também agradecer aos marcados pelo estigma, que são o Eduardo Marques Ferreira, o Luiz Eduardo Soares Prado, o Canal do Pilas, o Elfo do Mato, o Vladzera 062, o Joãozinho, o Yuk Sem Ideia, o Senhor Sombrinha, o Caio GBB, o José Renato, o Xioga, o Azeitona FC, o Diogo Cardoso, o Black Bullet, o Kido, o Andrelva, o LD Black 7, o Ulisses Juca, o Rafael Hack, o José Henrique, o João Pablo Silveira, o Eletropainel, o Evandro Neto, o Leonardo Ferreira e o Anubis XD. Muito obrigado do fundo do meu coração, gente, de verdade, a ajuda de vocês está sendo incrível, eu não tenho nem como agradecer o suficiente. Bom, mas por hoje é isso aí, eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!